Antônio? Sim, É virtual. isso, virtual. Certo. Eu sou coordenador do grupo aqui, né? O professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Nós temos aqui ao lado o Dr. Antônio Ferreira da Costa, doutora Cilei Marinho Paulino e também a doutora Angelina Daneu Assis. Somos todos coordenadores do Espaço Terapêutico Vida Integral, que fica onde, doutor Antônio? Aqui do Jardim Bela Vista, Rua Monte Arará, número 203, próximo ao supermercado, vamos fazer propaganda? Pode. Sorocaba. Será que eles vão pagar alguma coisa para nós? Um cafezinho, quem sabe, né? Vou pedir isso, eu vou falar que promovi e vou pedir um café para E é eles. um ótimo supermercado, né? Sim, vale a pena. Tem Os dois, preços aliás. ainda não sei dizer, mas... Tem um que fica aqui na Analice e outro que fica ali no Sorocaba. Nós estamos entre o supermercado Sorocaba da Avenida Analice Sacatauskas e o da Antônio C. Costa. E para ficar mais preciso ainda, o nosso Em espaço... frente ao campo de futebol do Petrolhão. Pronto, já tá aqui dentro da minha casa. Aqui é o espaço terapêutico, clínica de psicanálise. Vamos lá. Bom, Antônio, hoje, como sugestão sua, eu pesquisei um texto que fala sobre a psicanálise integral, o tratamento da psicanálise, tá? Então, antes de nós fazermos a leitura sobre esse texto, que aliás foi extraído do livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, que é a vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, nós vamos fazer uma leitura de uma parábola, e que eu acho que tem muito a ver com essa questão da necessidade de fazer análise. Por que fazer análise, né? Acho que já... A gente pode até responder, assim. Sim, depois a gente pode pode ser desenrolar. redundante, Não tem desenrolar, problema. sim. Mas por que será que as pessoas têm que fazer análise, precisam fazer análise? É só... Eu diria assim, a melhor resposta você vai obter perguntando para quem faz análise. Boa. Quem faz análise vai te contar como é importante quando você percebe que você está fora de si no seu cotidiano. E quando você faz análise, como outras atividades inclusive também, que você pode, por exemplo, confessar, mas a psicanálise faz você sentir as suas emoções e perceber como elas se desencadeiam. Aonde iniciou aquele princípio emocional que você perdeu o controle? Quando você teve uma ideia, que você ficou fixo com aquilo, que aquilo seria um ideal de vida, seria o seu mote para você perseguir aquela profissão, ou aquele relacionamento, ou mudar de cidade, ir para um outro país. E de repente, se você não faz uma análise, você persegue tudo isso, mas encontra e depois ainda continua insatisfeito. Agora você imagina se você segue sua vida toda assim, consegue uma coisa, mas está insatisfeito. Aí vai para outra, trabalha, procura aquilo, consegue, mas está insatisfeito. E até muitas vezes joga fora isso que conseguiu, né? E até estraga aquilo. Estraga mesmo. Pode ser um relacionamento. Ah, não era bem isso que eu queria, eu quero outra coisa. Isso, essa coisa pode ser um relacionamento, pode ser a profissão. Pode ser uma viagem, pode ser uma viagem. profissão. Tantas coisas que a gente conquista que parece ser o ideal da vida, o sonho realizado. Quando a pessoa tem isso em mãos, ela deixa escapar como se fosse areia, né? Nas Aí mãos, consegue né? e parece que perdeu a graça. Então tem uma insatisfação com a gente, que é de buscar algo que é muito difícil, talvez impossível, mas quando consegue, parece que perde a graça. Então por trás disso tem uma emoção, que é a emoção de não ver o valor real daquilo, o valor real da vida. Então a gente parece estar sempre insatisfeito. Quem faz análise tem uma oportunidade de perceber que não precisa perseguir só essa questão dos relacionamentos ou profissional, que você já tem dentro de si todas essas conquistas e essas felicidades e satisfação. A maneira de partilhar essa felicidade é através dos relacionamentos, da profissão, de uma viagem, mas você já tem a felicidade dentro. Procurar fora, na verdade, é uma busca vã. Isso causa estresse na pessoa, desespero, ansiedade, Angústia, porque às vezes ela não alcança até Não também alcança até e acha porque que é não tá infeliz. fora. E acha que é infeliz porque não conseguiu lá não fora. conseguiu, ou se conseguiu, mas não era bem aquilo, agora mudei de ideia. Interessante, Antônio. Muito boa a sua explanação, viu? Então, quem faz terapia, né, faz no sentido de se conhecer. De perceber essas buscas e perceber principalmente
O que tem inconsciente em mim que eu não conheço e preciso conhecer? Porque se você não conhece algo em você que te comanda ou comanda suas emoções, suas decisões, e depois você se arrepende de ter tomado essas decisões, Imagina. então tem algo em você comandando ou disputando o seu comando. E muitas vezes esse comando pode vencer e você perder. E aí os prejuízos são, vamos dizer assim, grandes, né? Agora é interessante observar isso, né, Antônio, como o senhor está falando, que a pessoa então busca muitas vezes aquilo que já está no interior dela. E aí vira uma busca vã, né, Antônio? Já imaginou? Você perseguir a vida inteira algo muito difícil, quase impossível, e você viver triste a vida toda, e se não conseguir isso, passar a vida triste? Por que não conseguiu isso? Porque não era aquilo que estava a felicidade, mas na verdade a gente coloca a felicidade Fora, né? fora, para não ver, inclusive, Aqui já está que dentro. já está dentro. O Dr. Kemp tem uma frase que ele diz assim, né? Que o ser humano já tem tudo o que precisa para ser feliz no seu interior. A gente precisa pegar essa frase do Dr. Kemp, parar para refletir todos os dias. O ser humano já tem dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Sim. E aí vamos emendar com uma complementação de uma outra pessoa, de uma outra sabedoria. Por que se preocupar com o que vai vestir amanhã? É verdade. Por que se preocupar com o problema que vai acontecer amanhã? É dia de hoje. É o agora. Então é dia de felicidade. É agora. Então, e aliás tem um poema de Fernando Pessoa que ele fala, né? Dessa questão da pessoa não se preocupar com o que está depois da curva, mas com o que está aqui e agora. Deixa o depois da curva para outros. Você fica no aqui e agora para ser feliz. Já pensou? 90% das nossas preocupações, na verdade, são desvios para não fazer aquilo que vai trazer realmente a solução. E o bem-estar, né? Então a gente fica na ansiedade, se preocupando e não faz o que tem que fazer. E aí tudo também começa com gratidão. Aliás, a gente poderia trabalhar com gratidão no próximo encontro. Sim, mas hoje também eu acho que para falar da psicanálise é Tem que importante, falar da nós vamos gratidão. falar de gratidão, né? Também. E vai esbarrar lá. Vamos lá então? Vamos misturar tudo. Vamos. Olha que interessante. O nosso texto de hoje é esse aqui, Antônio. Parábola, ele poderia ter virado milionário. Olha a imagem dele aqui, né? Observa que temos um oceano, né? Agora você veio ali, né? Não, mas tudo bem. Você pode ler então? Não, tá Não ótimo. sentir invasivo. Não, tá ótimo. Gostei, Gostei. por favor. Tá bom. Parábola. Ele poderia ter virado milionário. Então aqui nós temos uma imagem de uma pessoa que está diante de uma praia, né? E está aqui, parece que jogando algo na praia, né, Antônio? Sim. Pedras, né? Moeda, talvez, Moedas. toda sorte. Vai saber, né? Vamos então ler o texto? Vamos não, você vai ler o texto só de castigo agora. Vamos lá, castigo bom. Hein? Castigo bom. Aí você vai ler o texto e a gente vai comentar, tá bom? Os amigos vão participar também. Depois que eu e o Antônio fizermos alguns comentários, a gente abre para vocês, depois a gente retoma a fala e dá continuidade com a outra leitura, tá bom? Vamos lá, Antônio? Pessoal, quem for falar, fala o nome antes, tá? E depois faz o comentário. E sempre dentro da leitura, tá? Vamos lá? Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. Ele pensava que ninguém o ajudava, nem mesmo Deus. Ele, caminhando, tropeçou numa sacolinha cheia de pedras. Ele começou a jogar as pedrinhas, uma a uma, no mar. Cada uma, ele dizia: se tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Seria feliz se tivesse cada pedrinha uma frase desta. Assim o fez, ficando somente com uma pedrinha na sacola, que decidiu guardá-la. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha tratava-se de um diamante muito valioso. Imagine quantos diamantes ele jogou no mar, enquanto não parava de pensar. Ele ficou desesperado com o que fez. Essa pedra ele vendeu e pagou algumas dívidas, mas não conseguiu comprar um carro novo. Não deu para ter uma grande casa. E imaginar que ele poderia
ter tudo isso com a quantidade de pedrinhas que jogou no mar. E não foram poucas, eram dezenas de pedrinhas. Reflita. Assim como nós, quando jogamos fora nossos preciosos tesouros, quando esperamos ser felizes somente no futuro, quando não valorizamos o que temos aqui e agora, e por vivermos reclamando de todos e da vida. Então, só para retomar. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando jogamos fora nossos preciosos tesouros. Eu falei assim como nós. Né? Quando esperamos ser felizes somente no futuro. Quando não valorizamos o que temos aqui e agora. E por vivermos reclamando de todos e da vida. Olha Nós que interessante. todos, né? Nós somos assim, né? Todos nós. Agora, o que eu entendi, eu parei para pensar um pouquinho, né? Foi naquelas frases lá, Antônio. Se tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse uma casa grande, seria se não tivesse feliz. feito isso, se não tivesse me feito isso. Então, olha que interessante. Se parar para perceber, o oceano, vamos entender o oceano como uma metáfora da vida. Sim. Né? Poderia ser uma analogia às oportunidades. Isso, e as pedrinhas, as oportunidades. Isso, que a gente joga no tempo que passa. Isso. E então, quando chega um dado momento, a pessoa faz uma reflexão: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se não tivesse acontecido isso comigo. Então, seria interessante cada um de nós pensarmos a esse respeito, né, de o quanto nós jogamos fora aqui. Por favor, desliga o microfone. Obrigado. O quanto nós jogamos fora as oportunidades da vida. Né, Antônio? Que são tesouros, né? Tesouro porque, você imagina, a gente tem uma ideia de que está aqui, que o dia de amanhã é algo automático, que não vai, que vai estar lá. Realmente, o dia vai estar lá. Mas será que você vai estar lá nesse dia? Então a gente tem que aquilatar, valorizar que nós vamos morrer. E essa lembrança, ela pode salvar nossa vida. Porque a morte, ela é lucro. Agora, a vida, ela é oportunidade hoje, né? Por favor, pode desligar o microfone? Alguém que está com o microfone ligado? Tem alguém com o microfone ligado. Por favor. Isso, essa pessoa que está falando, deixa pra gente jantar. Por favor, desliga o microfone, por favor. Então, mas vamos lá. Obrigado. Então, é interessante a gente observar isso, né, Antônio? Que nós muitas vezes vivemos como se não fôssemos morrer nunca. Né? Ou pode ser amanhã. E a pessoa não tem o devido cuidado. Porque se mesmo com esse tesouro que é a vida, não né? seja amanhã, porque é isso que nos engana muitas vezes. A probabilidade não é que vai ser amanhã. Pode ser um dia. Mas às vezes não é nem amanhã, é hoje. Então a ideia de que tem ainda uma oportunidade, né? Hoje está aqui agora tudo seguro, não vai acontecer nada. Não é assim. Quem morre sempre morre de uma situação assim inusitada praticamente, né? Não é, então. Ou que a questão não é essa morte. É como que já está morto como agora. a pessoa já está morta. Agora. Porque aí quando ela se dá conta, a vida passou. Ela jogou as pedras no oceano. Sim. Ou seja, o tempo passou, ela não decidiu ou decidiu não viver. A decisão dela foi não tomar decisões. Um dia eu faço, talvez depois, agora não. Protelou. Quando a gente tem, por exemplo, que entregar um trabalho e tem que ser amanhã, o que a gente faz hoje? A gente se rebola. Não é. Ah, não, pode ser semana que vem. Ah, então eu vou deixar para semana que vem eu vejo isso. Na vida também é assim. Se você não está diante da visão dos desafios, de utilizar a vida para as coisas nobres, para as coisas que têm valor, você vai levando a vida na televisão, no futebol, no papo furado, matando o tempo. E aí, morrendo junto. E a gente falou disso no outro encontro, que tempo é vida. Isso. E a pessoa que tempo mata, não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. A pessoa que mata o tempo está matando a própria oportunidade de vida dela, ela já está morta. É isso. Porque se você não está numa ação de produção boa, sim, você está negando a vida que tem e a finalidade que é a vida, sim, que é você ser útil, ser bom, né? E esse detalhe é importante a gente observar, né, Antônio? Que
quando nós conduzimos a nossa existência em prol da realização do bem, não do bem próprio, mas do bem Do para bem a humanidade, comum, do bem comum, sim. ser altruísta É. nesse sentido, aí a vida tem sentido. Sim. Agora, quando a pessoa tem uma existência pautada no Nela seu própria, narcisismo, seu egocentrismo, mal produz. eu acho que a maioria da humanidade pensa que a vida tem que estar aí para ela tirar o proveito para ela. Ser servida. Ser servida, fazer a própria vontade, ser realizada, né? Tirar prazer. Interessante. E aí por isso que a humanidade toda não está numa situação boa. Sim. Porque a gente tem tudo que precisa para ser feliz, né? E se a gente tivesse um caminho bom, não teríamos tantos cemitérios, tantos Hospitais. manicômios, hospitais, Cadeias. prisões É isso, sim. e Concordo. farmácias. É isso mesmo. Bom, vamos lá, vamos ver o que a turma gostaria de acrescentar, o que entendeu dessa leitura, como que pode contribuir. Agora é com vocês. Por favor, abra o microfone, fala o nome e faça o comentário a respeito da leitura que entendeu, tá bom? Agora é com vocês. Não pode ser todos ao mesmo tempo, tá? Vamos sem tumulto, pessoal. Sem tumultuar, porque senão a gente fica aqui confuso e não consegue conduzir. Vamos lá, alguém quer falar algo? Quem vai falar? Quem é? Elson, Ah, o Elson. Pode falar, Elson. você hoje não conheceu minha linda avó de Taquara Rachada? Agora eu reconheci, porque ele ficou rachado no começo da fala. Bom, vejo que diante de um mar de oportunidades, um pequeno saquinho de pedrinhas preciosas, né? Que é mais ou menos o que acontece na sua vida. Esse saquinho de pedra preciosa pode ser o nosso dia a dia. Sim. Todos os dias a gente tem uma oportunidade e em vez da gente abraçar essa oportunidade que seria a vida, a oportunidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de se ajudar, a gente fica parado nas reclamações, nas queixas, nos entraves que aparecem e usando as pedras que aparecem, que pode ser uma pedra preciosa, uma grande oportunidade, usando essa pedra como pedra de tropeço. Então, assim, eu vejo dessa forma essa leitura que o Antônio fez. Gostei da sua explanação, muito interiorizada. Parabéns. Né, Antônio? Sim, é isso mesmo. Então a gente usa, às vezes, as oportunidades até como uma pedra de tropeço para ficar reclamando, né? Em vez de ser grato pela oportunidade que tem, até para poder resolver um problema. Eu entendi isso, que a pessoa usa a pedra ou o problema É. para falar, eu não posso fazer nada hoje porque eu estou com esse problema e não consigo resolver. Então vai resolver o que dá para resolver, porque se não dá para resolver, Não é um não problema. Porque todo problema tem Eu solução. gostei dessa fala. É só esfriar a cabeça e resolver outra coisa. Se não é, se Vai não tem- procurar outro problema, pô. Você não tem Agora fica solução. empacado na frente do problema. Ei, problema, você não vai sair da minha frente? É. Não vai sair. E aí a pessoa perde o tempo da vida e perde nesse sentido. Porque a na vida, verdade, né? o problema na verdade é o vácuo que aparece. O que existe é a solução do problema. E o problema ele é um pretexto e uma motivação para você se pôr em ação e se realizar. É. Quem foge do problema é engolido por ele. E tem uma outra E coisa. né? quem lida com o problema consegue ter habilidade de resolver o problema todo dia. Então ele cria capacidades, condições, Isso, e- vínculo de competência. competência emocional, profissional, Espiritual. existencial, espiritual, para lidar com as adversidades que são comuns a todo mundo. E a gratidão. Não é? Porque quando aparece o problema, geralmente a gente não aguenta ver, né? É, Cada inveja e censura. é, Porque vai ter que lidar com algo que a gente não fez direito, que não é fácil resolver, que não depende só de E tem você. outra coisa, vai ter que lidar também com a consciência que tá tendo ali. Por quê? Às vezes não é um problema seu, Isso. mas alguém tá ali Sim. te mostrando um problema que você precisa resolver também em si. Isso. Tem que ter boa vontade. Não é? Humildade, né, Antônio? Humildade, para Humildade. ficar dentro da realidade É, e observar o que dá para fazer, né? sim. Boa. Boa fala, viu? Gostei, Elcio. Boa deixa. Alguém mais gostaria de contribuir? Oi. Eu até me atreveria a substituir o nome de problema por oportunidade, né? Isso, boa fala. Ou desafios, né? Desafios, oportunidades. É isso aí, Elcio. Boa.
Fica mais terapêutico. Gostei. Eu tenho um amigo que foi despejado, né, uma tapiocaria e obrigaram ele a sair e se retirar do lugar porque ele estava fazendo a tapioca no apartamento. Ah, Eu falei, sim. meu, isso é uma oportunidade. Sim, Então, a consequência, ele correu atrás de um espaço maior onde ele pôde crescer. Então, claro. aquilo que no início era o problema, né? Poxa, não deu de trabalhar agora, apareceu pagar agora, e a produtividade dele agora está aumentando. Então, se ele ficasse lá pequenininho, ia ficar limitado, acostumado com aquela rendinha básica, não ia deslanchar na vida. Ia ter o básico para viver. Sabe? O necessário para sobreviver. Viver de salário mínimo, por exemplo. Né? Muita Quer dizer, gente a pessoa se limita acomoda. e se limita ao mínimo quando poderia ter o máximo. Por que não o máximo? Ou o melhor? Ou melhor, né? É. O sair da situação que está e ir para uma melhor. Sempre buscando Mas eu já tenho melhorar, o né? mínimo, então É o suficiente. o teto é esse. E vive a vida assim. Então, é uma ideia reducionista, né? Oi? A pessoa fica o tempo todo pedindo a Deus uma oportunidade, né? Quando vem uma grande oportunidade, ele encara como um problema, que vai tirar ele da zona de conforto, né? É isso aí, que na verdade é uma zona de desconforto, uma zona infernal que ele está vivendo ali. Bom, a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Antônio, a gente vai ler esse texto agora, ó. É o livro da doutora Cláudia aí. Isso. Cláudia Pacheco. Psicanálise Individual Trilógica. Esse texto é extraído do livro. Deixa eu passar o nosso efeito especial. Passou. ABC da Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Vamos lá, Antônio? Então, A psicanálise da trilogia analítica é resultado do desenvolvimento da psicanálise de Sigmund Freud. Melanie Klein, Wilfred Bion, unido às descobertas de outros cientistas e filósofos de maior importância, como Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino e outros, além, é claro, de Jesus Cristo. então, o trabalho do Dr. Kepp engloba grandes cientistas, filósofos e teólogos, né? Sobretudo o médico dos médicos, teólogo dos teólogos, filósofo dos filósofos, que é quem? O próprio Senhor O próprio Jesus Cristo, né? Que é com a dialética dele, né? Isso. Que é a dialética da interiorização. Aliás, eu posso dizer o seguinte por mim, né? Só estou nesse trabalho porque esse trabalho é um trabalho cristão, é um trabalho para Deus. É uma ciência que inclui Deus. Sim. Se não fosse por isso, eu não teria abraçado essa obra. Quando a gente fala de Deus, às vezes as pessoas podem pensar que é uma coisa assim religiosa, né? Mas quando fala de Deus na psicanálise trilógica, é exatamente a dialética da questão interna do ser humano, metafísica. Porque todo ser humano tem a mesma essência. Todo ser humano. Então a energia que faz o ser humano é uma só e vem do Criador. E para conhecer o Criador é através da aceitação, da gratidão e da constatação. Sim. Como é que a gente constata? Constata através dos sentidos. E constata também através do pensamento verdadeiro e também através Do sentimento, da nossa gratidão que é o sentimento. que está universal, que é o sentimento que a gente sabe que não foi a gente que quis nascer. Agora, então, aproveitando sua fala, doutor Antônio, a gente pode entender da seguinte forma, né? Nós, quando falamos de trilogia analítica, estamos falando de ciência, filosofia e teologia. Isso. Então é uma ciência que engloba esses três aspectos do ser humano, como o senhor falou agora, né? Então a psicanálise integral não trabalha a questão da pessoa emocional só. Ela trabalha também a questão do pensamento, Que é a questão cognitiva. da cultura da pessoa, dos valores, Sim. né, das fantasias que ela tem. Que ela tem um pensamento que pode ser um pensamento consequente De uma emoção. de uma emoção, e transtornada, esse né? pensamento é um pensamento delirante. Sim. Então não está pautado dentro da E realidade. se essa pessoa, a partir de um sentimento, gera um pensamento delirante, ela vai ter uma atitude delirante? Vai, porque se ela está
se ela está envolvida com uma crença, uma fé em algo que não é real, a ação dela também vai ser paranoica, dissimulada. E é por isso que tem pessoas que entram na esquizofrenia, começam a acreditar no que imagina, começa a ter então realmente surtos. Agora vamos falar, né? Em maior ou menor proporção. Todo mundo está nisso, porque a humanidade isso que está no importa. arcabouço de não conhecer as próprias emoções, e uma das facetas das emoções é o pensamento delirante. Quanto pensamento delirante que a gente tem no dia a dia? Então, e para descobrir que está delirando? É só perceber isso, né, Antônio? Pois é, quem que vai contar isso pra gente? Né? Aí a pessoa tem que perceber, tô angustiado, tô chateado, tô nervoso, tô com alguma coisa esquisita, Estou muito ansioso. tô muito ansioso. Deve Está estar delirando com alguma coisa. tá fora da realidade, porque a realidade é o bem, a verdade, Isso. a beleza. A realidade é pacífica. E se a gente não está nela, É porque está angustiante a situação. Então precisa procurar, né? Equilibrar, buscar onde está. de alguma forma tá sentindo, pensando e agindo fora da realidade. Isso. E Então, por nesse- isso que a trilogia Isso. é trabalhar a questão do sentimental metafísica, que é a bondade da pessoa, que aí entra a questão da inveja, ou seja, a ruindade da pessoa que ela não percebe, a questão que ela elabora um pensamento em cima disso, ou muitas vezes o pensamento ela modifica o que sente, porque é muito fanática, né? E aí a conduta dela, que às vezes ela quer até ter uma conduta boa, mas é por uma causa fanática, delirante, aí ela vai fazer, sabe o que, né? Vai ser uma pessoa que vai praticar muito como um Hitler. É uma ação sem reflexão, né? E é uma É ação que pode inconsequente, levar todo mundo É. junto para um lado ruim, né? Sim. Agora, Desculpa. agora a questão também, nós vamos falar disso agora, mas se você está com um pensamento delirante, mas você tem uma conduta boa, pelo resultado que você se imprime, se impõe, você começa a corrigir o pensamento ruim e o pela sentimento também. Porque não é porque está pensando, né, que você vai agir daquela forma. Porque pela nossa cabeça pode passar um monte de coisa. A questão é a ação que vai estar determinando a sua existência. A ação boa, a ação correta, a ação que é altruísta, a ação que é justa, necessária. Isso é o que deve ser. Agora, como é? Então, Que a gente tem que observar isso, né? Se está mal, não está bem, está chateado, é porque além de estar pensando e sentindo, está também agindo de forma assim, enviesada. ou não está agindo bem. E se A não ação a não ação é uma negação vai dar, ao ser. vai né? dar problema. Vamos lá então, Antônio. Próximo. Posso fazer uma pergunta? Não. Pode. Se eu tiver com um pensamento ruim, um pensamento lá encapetado, a ação boa que eu fizer, ela tem o poder para desfazer esse meu pensamento, eu trocar imediatamente de pensamento ruim para pensamento bom? Com certeza você começa a entrar numa energia melhor, né? Numa energética, uma sintonia mais elevada. Porque o ideal é esse, né? Que a gente, apesar de pensar coisas ruins, a gente não deixar isso tomar conta, né? E cortar o mal pela raiz. Sobretudo a partir de uma ação boa. Que aí você começa também a pensar e sentir bem. Então, o mais do que sentir e pensar é agir, né? Nesse sentido, né? Apesar que uma coisa está associada à outra. É difícil de falar esse ou aquele é mais, né? Uma está alimentando a Toda outra. outra, Se você tem uma ação boa, o que vai acontecer assim, em ato contínuo? Você tem a satisfação de fazer aquilo que é correto e a angústia de perceber que poderia fazer melhor ainda. Mas tem que permanecer nisso. É isso, porque você consegue fazer melhor ainda. É. E ontem, pior do que hoje, e hoje pior do que amanhã. Mas tem que continuar fazendo bem. Agora, o que ele está falando que eu acho interessante é isso, né, Antônio? Que às vezes a gente pensa um monte de besteira. Não tem como falar que não. Sim, tem pensamentos. Tem pensamentos. Tanto é que delirantes. eu tenho o costume até de citar aqui, se não me engano, é o Joseph Murphy ou o Norman Vincent Peale, que ele fala o seguinte, é o Norman, ele fala assim, que apesar de os pássaros voarem sobre a sua cabeça, cabe a você deixar que eles façam ninho ou não. Então, o que é os pássaros voando sobre a nossa cabeça? São as ideias paranoicas, maledicentes, fofoca, cismas, Isso. maldade. Agora, cabe a você deixar isso tornar-se uma realidade na sua vida ou não. Mas o que a gente pensa geralmente? O que é uma norma até?
que pensamento, você pode pensar o que quiser, que não tem problema, não vai afetar a sua vida. Ninguém está vendo o pensamento, mas é grave. Isso tem muita influência e determina a formatação do do nosso ser. Sim. Então pensar o que é bom Não faz bem. pode ficar limitado. Pensar o que é ruim vai fazer muito mal. Até porque o próprio pensamento é uma ação. É uma ação. Mesmo em pensar, você está agindo, você está sentindo O aquilo. pensamento bom é uma ação divina em nós. E o pensamento ruim é o breque que nós damos nisso. Então é um ataque. Pensar besteira, pensar coisas assim de ressentimento, Não vale a pena, hein? não vale a pena. É um veneno que a gente se droga com isso. Vai se envenenando. Vai se drogando, né? Não sei se respondeu a Vossa Excelência, eu acredito que sim. Respondeu, Elcio? Acho que desligou o microfone. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, Antônio. Porém, o principal fator para o desenvolvimento do método trilógico foi a própria experiência e pesquisas científicas que Kepp realizou com os seus clientes, que atendeu sempre em grande número em hospitais e consultório particular. Então esse trabalho do Dr. Norberto Kepp não é um trabalho teórico. Um trabalho prático que ele começou no Hospital das Clínicas de São Paulo. Isso. E lá onde Muitos anos, lá na década de 50. 50, Na década de 50. 60. E foi lá onde ele fundou o setor de psicossomática, né? O que é a psicossomática, doutor Antônio? Psicossomática é o estudo que se faz da origem das doenças. Para tratar a doença, não com uma alopatia, com um remédio, mas verificando a causa da doença, a raiz da doença no nosso pensamento, no nosso sentimento. Agora, traduzindo em poucas palavras, psique quer dizer alma, né? E soma quer dizer corpo. Então, psicossomática são doenças que têm origem na alma e que se manifestam no corpo. Então, o que a gente pensa não é aqui na sinapse. Quando a gente tem um pensamento, esse pensamento está na unha, está no sangue, está no intestino, está no pulmão, no coração. O pensamento da gente é um ser todo. Ele faz a sinapse aqui. Mas tá afetando, se eu aperto aqui, eu estou sentindo em todo lugar. Está afetando no todo corpo. o ser da pessoa, todo o corpo dela. Não é? Sim. Vamos lá. E isso é importante a gente observar então que esse trabalho é um trabalho prático, né, que vem de muitas experiências que o Dr. Norberto Kepp experiências teve, né? bem-sucedidas. Sim. Não é? Com tratamentos de doenças que muitas vezes eram consideradas incuráveis, e a pessoa começando a entender as causas dos seus males, ela começava então a ter um processo de regressão da doença, né, da patologia que estava instalada. Uma remissão mesmo. Cura. Vamos lá. Na sessão de análise trilógica, que é de 30 minutos, o analista utiliza-se do divã para que o cliente tenha a maior concentração possível em seu interior e não se distraia com a pessoa do analista, que permanece fora de seu campo de visão. Então, uma das técnicas é esta, né? A gente usa, né, no caso, né, o divã, e também nós ficamos fora do campo de visão do cliente para que ele não se distraia com as expressões que podemos fazer a partir daquilo que ele fala, né? Senão fica muito social e a pessoa não acalma e não conscientiza, não relaxa. Até porque nesse momento de interiorização é a questão do sentimento. A pessoa tem que se sentir, né? Ela, à medida que ela aceita se sentir, perceber-se, a censura vai diminuindo, a ansiedade diminui e ela começa a sentir-se bem também. Porque ela começa a tolerar. Porque justamente o que deixa a gente maluco é a questão de não querer sentir e querer interpretar tudo e controlar os problemas. Então. Aí a gente fica ansioso, fora de si. Então quando acalma e tolera ver que tem problema, isso já vai curando a pessoa. Aí quando faz a analogia pela associação de ideias, a pessoa vê que o problema é desse tamanho, é pequeno. E tem solução. Detalhe, ela sempre teve aquilo, é que agora ela começou a perceber melhor. Isso, aí vai começar a ver, né? Vamos lá, Antônio. É necessário e indispensável que o cliente se deite no divã para que consiga uma boa interiorização, uma atitude de perceber a si mesmo e sinta as suas emoções e sentimentos mais profundos. A união entre o pensamento e o sentimento, obtida pela ajuda do analista, levá-lo à consciência e à ação correta,
e, consequentemente, a cura. Olha que bonito, né? Então, à medida que a pessoa fala, ela começa a ter uma reelaboração daquele pensamento, daquele sentimento, começa a perceber quais são os seus comprometimentos, o quanto ela favoreceu que aquela situação se estabelecesse na vida, o quanto ela alimenta aquilo. Porque geralmente a gente vê muito o problema no outro, na situação, e a gente não percebe a gente na situação. Né? No momento da análise e acalmando, a pessoa consegue, com a ajuda do analista, de ter consciência, se vendo fora do problema. Então ela tem uma dimensão maior sobre a realidade, né? Expande a percepção. E ela começa a ter uma responsabilidade por aquilo que está sentindo ou que fez. E se for humilde, vai até se envergonhar. Né? E é bom que se envergonhe mesmo. Bom, porque isso nos engrandece e nos traz para a realidade. Porque a humildade coloca a pessoa na vergonha é realidade. vergar. Né? Então, para vergar, precisa sair da arrogância, da truculência, da rigidez, do narcisismo, para se rogar, para se humilhar. Se debruçar diante da E verdade. isso é coisa de gente competente. Ter humildade é para quem é competente. Competência emocional. Gente com certeza. elevada. É verdade. De alto nível, viu? Exatamente. É verdade, né? E precisamos treinar isso. Todos nós. Porque não é fácil, não. Não. É um desafio, mas vale a pena. Mas Porque... cada um que ouça isso. Né? Ó, por que vale a pena, Porque né? a cura está aí. Não é a cura só das doenças orgânicas. Não, é Da sobretudo alma, da do alma. sucesso na vida, do sucesso na eternidade. Vamos lá, cura financeira, cura dos das relacionamentos, amizades, das amizades. A cura com você mesmo, começar Posso- a gostar mais de si. Sua amizade com quem, Antônio? Quando a gente não gosta da gente, Não, a eu gente gosto arruma de quem? pretexto que se eu tiver esse cargo, se eu tiver esse carro, e você está sempre infeliz. Você pode dar tudo para você que você nunca vai gostar de nada. Se você não gosta de você e acha que você só vai ser feliz com aquele carro, com aquele dinheiro, com aquele cargo. Né? Então, a maior descoberta, a melhor cura é você ter amizade com você e gostar de você. Sim. Com seus defeitos, com as suas limitações, mas É com as suas verdade. qualidades também. Né? Sobretudo, Ter a né? alegria de saber que você é um ser que tem o presente de estar vivo e tem a oportunidade que é a vida. Ó, que É uma bonito, né? oportunidade, né? É, lindo. Vamos lá, Antônio. O analista trilógico é aquele que, através de poucas palavras e perguntas, leva o cliente à conscientização dos problemas e atitudes que o estão prejudicando, bem como de suas causas. E, por outro lado, leva à percepção da realidade boa, bela e verdadeira da vida, que oferece muitas opções de desenvolvimento. Então a pessoa para perceber que ela tem coisas bonitas aqui e agora. Ela começa a ver, nossa, eu tenho uma casa legal, nem percebi a minha casa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho inteligência, Tenho ideais. eu não vivo só por causa do salário. Isso. Eu posso oferecer o melhor para o mundo, eu posso ser útil, sobretudo ao reino de quem? O reino de Deus, né? Ao reino de Deus, Que é o reino da saúde, da felicidade, da realização. do bem-estar. Não falta nada. Então, Não. e a pessoa está bem. Isso. Olha que legal, Esse né? reino já existe. Sim. Só que a gente está fora do acesso a ele. Por quê? Porque a gente pensa que quer construir esse reino. Isso, Antônio. Mas o problema nosso, todo nosso da humanidade, que não é que a gente precisa buscar esse reino lá fora, ou construir ele. É porque que a gente, isso é fala do Dr. Ken, É verdade. por que a gente abandonou ou abandona esse reino? Que é essa felicidade que está dentro de nós. Ah, mas tem um monte de problema, olha a situação aí das doenças, olha o problema financeiro, as guerras. Isso tudo vai derreter. E outra coisa, vai deixar de existir porque isso não é real. Não é real. Isso é produto do delírio humano. Isso é por conta da inveja humana, da patologia, dos delírios que a gente criou, ou nós criamos, constituímos uma sociedade paranoica, né? doente, de competição, não de competição no sentido colaborativo, né? Mas de um contra o outro, Pra ver o outro pior, de usar o outro. muita inveja. E usar o outro como escada, né? Um país contra o outro, uma religião contra o outro, casal, o homem contra a mulher contra o homem, Ou os filhos contra os pais, os filhos contra os aluno pais. contra professor.
você contra você, a sua razão contra a sua vontade. Essas disputas de classes, nossa, Não é? desnecessário. Desnecessário. Vamos lá, e a pessoa que conscientiza isso, ela pode ver a realidade, que é o bem. Porque o Dr. Kemp fala o seguinte, né, Antônio? Que essa é uma máxima dele, né? Que o mal, todo o mal, é uma negação, uma deturpação, uma corrupção, uma distorção do que é bom, belo e verdadeiro. Isso aí. Então, quando a gente para observar isso e sentir de verdade o meu mal-estar, a minha angústia, a minha ansiedade, minha nada, está aqui, né? É porque eu estou fazendo o quê? De alguma forma estou negando, atacando, deturpando, corrompendo algo que é anterior, que é bom, belo e verdadeiro, que é a sanidade. A sanidade, você pode fazer a dialética com a sanidade, com outra coisa são, uma realidade. Então, se você faz a dialética errada, você vai fazer uma comparação com algo que não existe, que é justamente a privação do que é. Então, se eu tenho a saúde, mas eu me privo da saúde, nego a saúde, estrago a saúde, vem a doença. Mas a doença não existe se não houver o corpo são. Então, a mente sã é que existe. Se eu adoeço, se eu fico louco, esquizofrênico, paranoico, é porque eu estou tomando uma atitude contra a sanidade. Contra a vida. Então, eu né? estou escolhendo negar o que é real, e aí eu vou ter a consequência, que é aquilo que não existe por si, mas é consequência do que é real, que foi negado, que foi omitido, que foi deturpado. Muito boa. Vamos lá, Antônio. A técnica utilizada é a técnica dialética. Ver capítulo Método Dialético de Norberto Kepp. Ou técnica de interiorização, que foi formulada pelo próprio Kepp, como resultado de sua experiência analítica. Nessa ocasião, já atendia clientes em psicoterapia há 20 anos. Porque, né, nesse sentido, a interiorização, ela não tem o intuito de colocar nada dentro da pessoa, mas de ajudar a pessoa a perceber o que já está lá. Não é internalizar, mas é perceber o que está lá. Agora, a sociedade, devido a essa filosofia dialética falsa, tem a ideia de que todo bem vem de fora. Por isso que a dialética socrática cristã leva em consideração a realidade interna, que está na nossa essência, que é a bondade, a verdade e a beleza. Então, a gente interiorizar quer dizer verificar por que eu estou vivendo esse constrangimento, essa situação angustiante, essa doença, essa patologia. Da onde ela veio? Fatalmente ela veio de um bem negado no interior. E quando você faz a dialética, você vai perceber que o problema que você tem, a solução está dentro. É a partir da competência de conscientizar, interiorizar, que você vai lidar com aquilo, com aquela oportunidade, como o Deleuze falou agora há pouco, e você vai resolver aquilo. Então, interiorizar é a ação de entrar em contato com o próprio interior. Entrar em contato com o próprio interior. Que são os sentimentos, os pensamentos, as atitudes que adotamos no dia a dia. E as limitações, inclusive. É consciência, né? Isso é consciência. Né? Boa. Vamos lá, Antônio. Na análise individual. Na análise individual, são focalizados mais os problemas psicológicos, individuais do cliente. E como ele se relaciona consigo mesmo, com a sociedade e com o mundo. Os sonhos também são uma importante fonte de informações para a análise individual. Essa conscientização, embora ao nível mais pessoal, leva à solução dos problemas relacionados à vida social, profissional e espiritual. Ó, que bonito, né? Então, à medida que a pessoa se interioriza, ela contata o interior dela, as causas elementares do que está vivendo no momento, seja para o bem ou para o mal, e ela então vai se responsabilizar. Então ela tem uma melhora na qualidade de vida dela, porque ela para de estragar o bem. Que ela conscientiza. Porque ela conscientiza. E aí ela vive a realidade deveras divina. Isso, que é o que é. Que é o que é. Que é a realidade. E a realidade nos acalma sempre. Sempre, né? Porque é boa. É um bálsamo. Inclusive, né? ver um problema é uma coisa boa. Aliás, a visão do mal
é um bem. Então, o melhor bem que a gente pode fazer por nós é a gente observarmos, ou nós observarmos, qual é o mal que eu tenho em mim, que eu posso evitar, se eu prestar mais atenção. Então, por exemplo, a gente é voluntarioso, A gente é preguiçoso, você fala às vezes uma expressão, bisca ruim, é isso? nós somos uma bisca ruim, Bisca ruim, peste, pestinha, capetão, muitas vezes, capetão, né? Pernicioso, maldade mesmo, né? maldade que a Maldade, gente tem, sim. bisca ruim mesmo. Bisca ruim. Eu gosto dessa expressão, É bisca uma ruim. ruindade, a gente Ruindade. tem até origem mais assim, nordestina, É. com todo respeito, porque eu sou filho de nordestino, E eu sou nordestino. a gente tem uma coisa assim de ruindade mesmo. Lógico que tem, e não é uma pouco, prerrogativa nordestina, viu, Antônio? É, mas Ó, aqui, tem uma ó. coisa muito Tô típica. quase pegando a peixeira aqui já. É, isso Não sou apenas eu, não. sabe quem tá mexendo, né? É isso aí, vamos lá. Devido à técnica de interiorização, falar dos outros também é um meio de se conscientizar, desde que o analista ajude o cliente a perceber o que ele fala de si mesmo através dos seus relatos. Então o cliente chega aqui falando dos outros, angustiado, como se o problema estivesse no outro. Mas se o problema estivesse no outro, ele não teria por que estar angustiado, É porque o concorda? problema está no outro, Então, agora se ele está angustiado é porque o que ele está falando do outro, ele está falando dele também, porque ele está envolvido com a atitude daquela pessoa. Da esposa, do esposo, do filho, do irmão, do sócio, do do empregado, empregado, da justiça, não importa, ou até da mesmo- política. ou até mesmo uma situação temporal, uma situação virótica, a pessoa Sim, é um envolvimento. ela está envolvida. Olha o que aconteceu com a gente agora, todo mundo com medo, extremo medo, Então, olha, tem um amigo meu, envolvimento, viu? ele Porque é fala- exagero isso o aí. meu amigo, o Sidney Domingos Camargo, um amigão meu, ele fala que isso que estamos vendo agora nada mais é do que uma engenharia social, que de uma certa forma estão então conduzindo a humanidade para ver até onde vai, até onde o ser humano suporta, né, ser oprimido e obediente. E obediente. Então, junto é um tipo de um comportamento mais de Skinner, né? É, A mídia vai ditando, vai aterrorizando e as pessoas vão acatando, aceitando. Sem ver que o problema da doença não é um vírus que causa a doença, mas é a sua energia, a sua imunidade baixa por conta de uma vida de estresse, com muitos agentes estressantes, alimentação, poluição, pensamentos angustiantes, paranoicos. olha E a questão o dessas social que temos, violência, a mídia que só assusta. Sim, tudo Aí isso favorece, né? Falam da corrupção como se fosse algo assim insolúvel. Corrupção é um demônio que vai acabar com tudo. E outra coisa, né? É interessante observar que o termo corrupção quer dizer estragar, né? Estragar. Então, corromper não está só no âmbito da política. Pegar dinheiro, não não. é só isso, É né? uma sociedade corrupta. O ser humano é corrupto É por natureza corrupto. nesse A sentido. população toda é O corrupta. mundo. Todo mundo faz a sua corrupção no dia a dia Sim. e gosta de ver muito a dos políticos por isso mesmo. É uma forma, inclusive, para ser analisada, que a gente fala dos políticos muito, o povo fala muito. O que ele não quer ver nele próprio. Para não ver a própria A corrupção. própria preguiça, Agora- a própria alienação dos processos democráticos Agora- não exercidos, isso é uma corrupção. É isso mesmo, a falta de cidadania. Cidadania, se apropriar dos meios que estão na Constituição para exercer os direitos e tomar conta do orçamento público. Por que o povo não toma conta do orçamento público? Depois fala que as raposas estão roubando? É claro que vão roubar. Você deixou largado lá? Com certeza, não tomou conta, né? Aliás, tem um ditado que diz o seguinte, né? Que o que engorda o boi, É o olho do dono. então a gente está deixando a vaca magra porque quer. Isso. Vamos lá, Antônio. Para atender os clientes em sessões individuais, é absolutamente essencial que o psicanalista trilógico tenha sido analisado por vários anos e também tenha tido um treinamento prático e teórico adequado para ter um bom domínio sobre a técnica trilógica de psicanálise. Particularmente, eu faço análise há 21 anos. O senhor deve ter já uns 50, né? 30 e pouco. Parabéns. Então, quer dizer, a gente está aprendendo até hoje, né, Antônio? Comecei a fazer análise com 26 anos. Não precisa falar a sua idade, tá? Não tenho nem... Não tem nem 70 ainda.
Ainda não. Graças a Deus. Tem muita vida ainda, meu amigo. Então, não é um trabalho que a gente vai realizar porque fez um curso ou porque leu um livro. Não é esse o Muitos anos de estudo, dedicação, né? de autoconhecimento, interiorização e lapidação contínua do ser, né? Muita resistência, muita teimosia, mas também muita virtude, muito esforço. Não é? Não é um trabalho qualquer não, viu? Não se faz assim de uma hora para outra. Não se aventure aquele que não está preparado. Não se faz esse trabalho só pela vontade. Não, Se faz com muito ideal, muita tolerância e muita dedicação. é chamado também. É chamado. Tem que abrir mão de você para construir um legado no dia a dia de objetivo de ajudar o próximo. É um trabalho de libertação espiritual. Isso aí. Vamos, Antônio. Então, O ser humano não tem mais de Deus porque não aceita. volta de novo. O Gostei. ser humano não tem mais de Deus porque não aceita. Olha que bonito, hein? Porque Deus dá tudo e muito mais, sempre. Então, E Ele quer tudo de bom para nós. Como que Deus pode mandar castigo pra gente? então, agora vamos pensar, né? Não é a projeção que a gente faz? Cada um de nós devemos fazer esta reflexão. Eu não tenho mais de Deus porque não o aceito. Cada um de nós, sem exceção. O que está faltando? Não é que está faltando? É o que eu não estou aceitando. Aceitando. Porque a gente pensa sempre como uma falta, né? Como se fosse desprovido de. E por que a gente não aceita? Porque vai ter que fazer o quê? Reconhecer que é dependente, que Deus é o provedor. Mas ser dependente de Deus não é uma coisa boa? É necessário. Não faz né? bem reconhecer isso? Sim. Quem reconhece que depende de Deus, deixa e permite que haja em si mesmo os universais. Por exemplo, Martin Luther King, o Sócrates, o Mozart, o Beethoven, o Pelé. Quantos gênios que a sociedade tem, a humanidade, porque eles aceitaram. Maria, mãe de Jesus. E olha que bonito a gente observar isso, né? Que é uma minoria, né, Antônio? Agora, se a humanidade se voltasse para Deus reconhecendo tudo isso, teríamos muitas, como o nome dela lá, daquela santa que você falou agora, a Madre Teresa de Calcutá, teríamos muitos Pelés, teríamos muitos, enfim, Maradonas, Beethoven, Mozart, porque tudo isso já está em cada um de nós. Então, o Mozart e esses outros, não é que eles se tornaram gênios. Eles nasceram gênios e aceitaram. Agora, cada um de nós precisa ver o que não está aceitando na vida para ter a vida que tem. Que fica reclamando e jogando em alguém. Ou então jogando as pedras no mar. Jogando né? as pedras no mar e depois ele fala, Deus, você Se eu deixou tivesse, sozinho. se eu tivesse. Se eu tivesse. Então, na verdade, olha a gente resgatando o texto. Isso. Já tem, é que está jogando fora. É que não está vendo por conta da inveja universal. O maior problema nosso não é o problema, mas é Não aceitar a o consciência bem que tem. que tem. O bem que é a vida. Não ter gratidão pela oportunidade que é a vida e principalmente ingratidão com Deus. Sobretudo, né? Porque Ele dá tudo e está aí dentro. Ele é inerente, ele está em nós e ele vibra em nós. Só estamos vivos porque Deus habita em nós. Vida e sopra a gente. É. Cada célula, o DNA, os telômeros captam aqui o magnetismo da energia que vem dele, emana dele. Então, por que ele manda essa energia? Ele nos ama. Porque a vontade dele é isso, é nos amar, a nossa felicidade. Não é pra gente construir competição, desigualdade, Ou então- bagunça. Ou então fala assim que Corrupção. Deus está me castigando, por isso que eu estou doente. Imagina, Deus não é sádico. Deus não castiga ninguém, Deus Deus é não amor. manda doença. Não mesmo. A não ser quando Agora você quem falou, não aceita a saúde, aí fica doente. fica doente e projeta em Deus. É isso aí. Vamos deixar a turma falar um pouquinho agora. O que vocês entenderam dessa leitura? O que ficou para vocês? Vamos lá. O André apareceu, deixou um abração para André, nós. estava te esperando aqui, A André. gente te aguardou, viu, André? A gente ficou aqui aguardando, pensando que você estaria conosco, mas tudo bem, o convite está feito para a próxima, já contamos com vossa presença, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa do que entendeu desse texto ou dos textos, para a gente poder então finalizar o nosso trabalho de hoje? Vamos lá, é com vocês.
turma ficou séria hoje, Antônio. É. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, vamos convocar. Ó, a Jaqueline participou, o Antônio Gaza, a Janete, a Judite, nossa amiga Judite. O Valtinho. Valtinho. Cavalieri. É isso aí. Bom, acredito que de alguma forma tocou, porque as pessoas estão aqui pensando, Sim, refletindo. com certeza. A nós também, né? Sim. Nós somos só um instrumento, né, que está favorecendo a transmissão dessa informação. A gente se beneficia, né, Também. por fazer isso. Aliás, eu me sinto honrado em fazer esse trabalho, né, que também me traz cura interior. Eu sou muito grato. E o Sim. senhor? Fazendo bem, a gente vai se curando. E a gente se sente também bem, né? É isso aí, Valtinho. Walter Cavalieri. É isso aí. Bom, acredito que a gente pode finalizar então a nossa apresentação e deixar um convite para o sábado, né, Sábado Antônio? que vem, então, às 15 horas, aqui pelo Meet, nós vamos divulgar. E E também- também pelo YouTube. E também presencial, né? E também presencial para aqueles que quiserem vir aqui para interagir com a gente. É só se inscrever no grupo. A gente vai estar, no caso, abrindo a possibilidade de pelo menos mais 10 6 pessoas? são 10 contando conosco, Ah, né? sim. Então a gente abre para 7 pessoas no máximo, tá bom? Então tem 6 ou 7 vagas aí, pessoal. É garantido, tá? E é melhor estar perto, assim, para a gente poder tomar uma água junto, se abraçar. Passar o vírus do amor. Isso, que é o que tá faltando. É isso aí. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, aproveitem esse momento de reflexão e a gente se